Bom dia, que bom ter a sua companhia. Boa quarta-feira mariana para todos vocês. Muito obrigado, não só pela companhia, muito obrigado pela sua participação conosco em qualquer lugar deste Brasilzão de nosso Deus. Nós estamos começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso Bom Dia Evangelizar para todo o país, aqui pela sua TV Evangelizar. Já agradecendo a sua presença e agradecendo a você por nos deixar entrar na sua casa neste momento, no conforto do seu lar. Seja o que você estiver fazendo, muito obrigado e tenha um bom dia. Se você não recebeu nenhum bom dia ainda, bom dia para você. Tá no Acre, tá no Amazonas, tá no Piauí, Maranhão, Sergipe, Bahia, São Paulo, bom dia. Até às 10, hein, gente? Às 10 horas da manhã vem o Padre Reginaldo Manzotti com o programa Líder de Audiência no Brasil inteiro. Programa Experiência de Deus, 10 da manhã. Não saia daí, fique conosco, que é uma programação toda especial para você todos os dias. Às 10 da manhã e às 10 da noite, o programa Experiência de Deus, 20 anos no ar. Nós falamos, você sabe, para 20 capitais brasileiras, aliás, 22 capitais brasileiras e 2.200 cidades no Brasil. E hoje o programa muito especial, quarta-feira mariana. Vamos acompanhar os destaques desta edição. Coloca no ar. No programa de hoje, começa o maior evento de inovação e tendências para a área da saúde na América Latina. Copom do Banco Central decide hoje se vai manter a taxa Selic em 15%. As temperaturas em algumas cidades do Brasil. A Arquidiocese de Curitiba lança livro dedicado aos servidores do altar. Está chegando a noite de louvor com Cerco de Jericó. Teremos também uma entrevista muito especial com o Bispo Emérito do Recife e Olinda, Bispo Emérito de Palmares e o Vigário-Geral da Arquidiocese do Recife e Olinda. E para preparar o nosso coração, teremos também um momento oracional nesta quarta-feira mariana com o Padre Jorge Fortunato. Fique por aqui, o Bom Dia está só começando. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Vamos lá cantar, vamos lá. Sou caipira, Pirapora Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida. Jô Soares. Renato Teixeira, uma das músicas mais bonitas, uma música de arrepiar. É só prestar atenção na letra, né? Ele reclama entre aspas, né, da vida de alguns parentes, da família, dos amigos, enfim. O que é que ele pede? Ele pede ajuda, né? Me ilumina a mina escura e funda do trem da minha vida, ou seja, que seja mais bondosa comigo a vida. A oração, é uma oração, é um pedido de socorro, é uma oração. Tem toda a razão. Por isso que você é bom, né? Opa, obrigado. Bruno Ávila, você também é ótimo, Bruno. Muito obrigado. Conosco todos os dias aqui, ou quase todos os dias, e é sempre bem-vindo. Com informações para vocês agora de todo o Brasil, vocês precisam ficar bem informados e a gente começa falando sobre saúde. Saúde é o que interessa, né, gente? O resto não tem pressa, como diria o outro, né? Começou hoje o maior evento de inovação e tendências para a área da saúde na América Latina. É o Fish Week 2025, que será realizado no Expo Cidade Nova, no Rio de Janeiro. E são esperados mais ou menos 10 mil participantes, incluindo 2.000 executivos, 700 palestrantes, representantes de 1.200 empresas e pelo menos 180 startups. O evento terá 14 palcos, mais de 300 painéis e temas como bem-estar, longevidade, educação e regulação em pauta também. Instituições como a Fiocruz e o INCA é o Instituto Nacional do Câncer, né? Estão marcando presença, reforçando também a aposta do Brasil na saúde conectada ao futuro. E faz todo sentido, né? Quando se pensam
a conectividade com a nossa saúde. O Brasil é um dos campeões do mundo em startup e principalmente a startup para a saúde. Por isso essa feira aí gigantesca com mais ou menos 10 mil participantes. Começou hoje no Rio de Janeiro e se estende ao longo dos dias com vários palcos, com várias apresentações e certamente com várias novidades que irão sair dessa feira internacional. O assunto agora passa a ser também o nosso dinheiro, né? Os juros, o Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai decidir hoje se mantém ou não a taxa básica de juros da nossa economia, a famosa Selic, em 15% ao ano. Tá alta, né? É o maior patamar desde 2006. A expectativa de analistas é que a decisão seja de estabilidade, ou seja, de manutenção da taxa. A inflação desacelera, projeta-se 4,55% para este ano e o câmbio se fortalece. Porém, a atividade econômica segue resiliente, o que exige cautela dos homens, dos técnicos do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o nosso Copom. Você sabe que a taxa básica de juros em 15% dificulta o empréstimo, né? Quem vai pegar empréstimo, quem vai comprar a prestação, acaba pagando mais alto, mais caro, né? Então, isso trava, isso dá um freio na nossa economia porque o comércio não vende. Se o comércio não vende, a indústria não fabrica. Se a indústria não fabrica, aí nós temos um grande problema. Então, é esse equilíbrio que se busca na economia, no Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central. Vamos falar das temperaturas pelo Brasil. Eu vou sair daqui e vou ali para aquele telão bonito, ó, onde está escrito Bom Dia Evangelizar. E vão aparecer agora algumas cidades pelo Brasil. Capital do Ceará, Fortaleza. A gente nunca cansa de agradecer ao povo de Fortaleza, né? Pelo evento realizado no 18º Evangelizar é Preciso, na semana passada em Fortaleza. Na verdade, é 2 semanas. Mais uma vez, muito obrigado. Mais de 1 milhão de pessoas no aterro da Praia de Iracema. Sensacional. Calor em Fortaleza, 30 graus. Povo do Ceará, bom dia. Juiz de Fora, Minas, 33, hein? Ganha de Fortaleza. Minas Gerais, calor em Minas, 33. Tempo abafadão, ó. Isso aqui é para chuva no final do dia, tenha certeza disso. Macapá, capital do Amapá, 32 graus, só entre nuvens, mais calor, 32 graus. A máxima prevista para hoje, vão aparecer mais cidades aqui para a gente atualizar. Campo Grande, capital sul-mato-grossense, calor, 29 graus, a máxima prevista para hoje. Chuva no meio da tarde em Campo Grande para dar aquela refrescada merecida. São Francisco, Minas Gerais, completando hoje 148 anos, parabéns, de emancipação política em São Francisco, em Minas Gerais, calor, 32 graus a máxima prevista. Mais uma cidade de aniversário hoje, Bom Jesus, na Paraíba, completando hoje 62 anos de emancipação política, 38 graus, máxima 38 graus, aqui ó. É calor, hein? 38 graus, né? Impressionante. Você está vendo aí já aparecendo... Deixa eu sair da frente aqui, ó. Um livro, Servidores do Altar. Essa obra foi lançada aqui em Curitiba, na capital do estado do Paraná. E foi lançada e já está fazendo um sucesso extraordinário. A obra é escrita, deixa eu ver aqui, ó, pelo diácono Cleverson Teixeira. Ele é diácono. E ele escreve na obra justamente sobre o trabalho de ser diácono e também de ser acólito. Aliás, minha sogra é uma acólita, Ela ajuda o padre, ela dá hóstia na igreja. E o livro trata justamente do trabalho, desta ajuda, destas 2 figuras tão importantes na igreja. Veja. Um novo guia de formação foi lançado para quem serve na igreja. O livro Servidores do Altar, a missa explicada para coroinhas e acólitos, é de autoria do diácono Cleverson Teixeira e do padre Rogério de Mello. A obra foi pensada para que os servidores de liturgia aprofundem o sentido e a espiritualidade do seu serviço. O livro dos Servidores do Altar foi pensado exatamente na formação do coroinha.
para ajudar ele a bem servir o Senhor no trabalho no altar, mas também para ajudar os coordenadores e coroinhas, acólitos. Inclusive, este livro vai ajudar bastante os catequistas a ensinar os seus catequizandos a entenderem melhor o mistério celebrado em nossa liturgia. A obra buscou formar servidores que não apenas executam as funções, mas que rezem e vivam aquilo que celebram. O livro pode ser usado tanto para formação individual, quanto em encontros de preparação de grupos de pastoral. A todos os servidores do altar, coroinhas, acólitos, cerimoniários, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que também são servidores do altar. Eu já sou acólita há 10 anos e o cerimoniar é você cuidar da liturgia. E eu sei que o livro do diácono traz muito conhecimento sobre isso, que é algo que a gente não tem muito em estudo nas capelas, na paróquia, e o material eu sei que vai fazer com que eu exerça isso de melhor forma. Que legal, e parabéns a todos que ajudam ao padre na igreja, né? E o livro fantástico, já está vendendo e bem, muita gente lendo, que bom. 9:06 pelo horário de Brasília, hora de cantarmos parabéns aos aniversariantes do dia. Está de aniversário hoje, parabéns, felicidades, muitos anos de vida. É associado da obra Evangelizar é Preciso, parabéns. Vamos ler aqui e parabenizar alguns aniversariantes do dia. A dona Eliane Pereira de Moraes, mora em Cascavel e está completando idade nova. Parabéns, dona Eliane. A Rosilene Maria do Nascimento em Teresina, no Piauí, parabéns. E o Antônio Wesley Pereira, em Bezerros, em Pernambuco. Parabéns, Antônio. Nós aqui da Evangelizar. Nós aqui da Evangelizar lhe desejamos muito amor e paz. Parabéns, parabéns. Juntos evangelizamos mais. Muito mais, evangelizamos muito mais, e é bom ter a sua companhia fazendo parte aqui da nossa grande família da obra Evangelizar é Preciso. Ligue para nós, seja um associado da obra Evangelizar é Preciso, nos ajude a ajudar mais pessoas pelo Brasil. Você está vendo aí o atendimento humanizado, são pessoas atendendo você, não é um robô, né? E aliás, você pode ligar qualquer hora do dia, seja um associado, ligue para nós. Venha fazer parte aqui da nossa grande família no Brasil inteiro. Que maravilhoso que é. 0800 410 6060 ou também pelo telefone 41, que é o código de área nosso, 3221 6060. 3221 6060. Pode ligar. Ah, e um detalhe, quer pedir oração? Também ligue nesses mesmos números. 24 horas, 3 da tarde, 5, 7 da noite, 10, 2 da madrugada, 3 da madrugada, 5... Pode ligar sem problema, ok? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos falar agora da Noite de Louvor que se aproxima, quinta semana já da Noite de Louvor, sensacional, na próxima segunda-feira em Cerco de Jericó. Convidados especiais, o Cerco de Jericó, né? Olha aqui, convidados especiais, missionários da obra Evangelizar que participam, Padre Kleber Leandro, teremos também a presença da grande missionária Marisa Graneiro, ela vem de Maringá, noroeste do estado do Paraná. E na parte musical teremos a presença do missionário Igor Félix, próxima segunda-feira, dia 10, né? Dia 10 às 7 da noite. Lembrando que os portões abrem às 5h30, às 6 tem o Santo Terço com o Padre Jorge Fortunato, né? Fazendo a espera, aliás, sensacional, está aí a imagem do Padre Jorge Fortunato, que já já estará ao vivo conosco aqui para o momento de reflexão, Padre Jorge, e também em seguida a Noite de Louvor. Quinta semana já, com Cerco de Jericó. Eu estou sentado aqui em outro canto do cenário aqui, viu, gente? Dá uma geral aqui, ó onde eu estou. Essas 3 poltronas aqui daqui a pouco irão recepcionar 3 grandes figuras, importantíssimas figuras. Alô, Recife, não quero dar spoiler, hein, meu diretor? Não vou falar nada, só vou falar o nome da cidade. Recife, Olinda, região metropolitana do Recife, que nos acompanham todos lá pelo canal 47.1. Belas imagens, belas imagens. Aí você está vendo já imagens de Belém do Pará, onde acontece a COP30, está chegando, hein? Belém nos acompanha pelo canal 51.1. Belém do Pará, capital do Pará. Nós já voltamos, abraçando Dom Júlio Endi Acani. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida.
minha Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Voltamos com belas imagens de Goiânia, capital do povo goiano. Alô, Goiânia, bom dia. Abraçando Dom João Justino de Medeiros Silva, arcebispo metropolitano de Goiânia. Tua imagem desperta a fé em todo o mundo, desde o mais importante dos homens ao vagabundo. Com teus braços de mãe protegei nossas crianças, que nasceram para dar ao Brasil mais esperança. Muito bem, 9h16 pelo horário de Brasília. Como em todos os dias, a gente faz questão de colocar no ar aqui uma nossa tela com o pensamento do dia. É aquele momento que a gente para pensar numa frase bem curta, mas que faz a diferença na nossa vida, né? Essa frase é do cearense José de Alencar, esse grande brasileiro que escreveu quase 50 obras, e não é brincadeira não, hein? 50 publicações, imagina. O sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo. Vamos repetir? Vamos! O sucesso nasce do querer, da determinação e da persistência em se chegar a um objetivo. Frase de José de Alencar, que escreveu tantas obras, entre elas Senhora, Iracema, o Guarani. Como eu disse, foram quase 50. Cearense que faleceu no Rio de Janeiro. Meus amigos, convidados especiais do nosso Bom Dia Evangelizar hoje. Eles vieram do Recife, né? Alô Pernambuco, alô Recife, que nos acompanha pelo canal 47.1. Padre Jorge Fortunato, fazendo as honras da casa. Bom dia, Padre. Bom dia, Adilson. Você que está aqui conosco no Bom Dia Evangelizar. O bom dia a você também que está nesta programação, nesta manhã, aqui conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está em Recife, você que está em Palmares neste momento, nós hoje recebemos aqui em Curitiba, ao vivo com você, os bispos eméritos, Dom Fernando Saburido, que está conosco aqui nos estúdios da TV Evangelizar, e também recebemos Dom Genival, bispo emérito de Palmares. E também recebemos aqui conosco Padre Luciano Brito, que é o vigário-geral da Arquidiocese de Recife. Um bom dia a vocês, bem-vindos nesta manhã. Nós estávamos conversando ali um pouco nos bastidores com Dom Fernando, e ele veio pregar um retiro aqui no Paraná, não foi? Exatamente, eu vim pregar o retiro para a Diocese de Palmas, Francisco Beltrão, e terminou o retiro na última sexta-feira, e depois viemos aqui para Curitiba para o encontro com as irmãs paulinas. Também faremos a mesma coisa lá em São Paulo, a partir de amanhã. Muito bem. No sábado, estaremos retornando para Recife. Que bênção. Muito bom tê-lo aqui conosco, Dom Fernando. E sabemos que o senhor é religioso, monge beneditino, e às vezes, Dom Fernando, muitos jovens têm a dúvida na vocação, né? O que o senhor poderia dizer agora para tantos jovens que estão conosco pela TV Evangelizar, que querem seguir a vocação religiosa monástica? São Bento, ele foi de fato um exemplo para os jovens, porque muito cedo ele sentiu uma busca de Deus muito forte na sua vida e foi para Roma para estudar. E com 20 anos essa inquietação cresceu ao ponto que ele decidiu ir para Subiaco, lá na Itália mesmo, no interior, e viveu uma vida muito interessante. Fez uma experiência de vida eremítica em uma caverna, onde ficou muitos anos, fazendo penitência, rezando, procurando discernir qual a vontade de Deus, né, para a sua vida. E foi nesse
clima, portanto, que ele descobriu a vida monástica e é um modelo, né, para todos nós. Porque é um jovem inquieto que buscou a Deus com seriedade e na oração encontrou a solução, né, para a sua vida, o caminho a seguir. Muito bem. E tantos jovens, Dom, que agora nos ouvem e querem seguir esta vocação monástica. Sabemos que o estudo é muito importante na vida do padre e como também, no caso, o senhor que já é formado e a formação, claro, muito boa nesse sentido. Qual mensagem o senhor deixaria para estes jovens? Vale a pena seguir Jesus Cristo. Claro que todos nós somos chamados à santidade. São Bento foi um desses, né, que levou a sério esse chamamento. E, para mim, pessoalmente, escolher a vida monástica, a vida beneditina, foi realmente uma graça muito especial, porque eu vejo em São Bento um modelo belíssimo a seguir, de coragem, de fidelidade, de amor à igreja. Então, os monges são famosos, sobretudo, pelo carinho que têm pela liturgia, pela vida comunitária, e isso preenche muito a vida da gente. Realmente, nós somos chamados para viver essa experiência comunitária que nos fortalece muito, seguindo o exemplo do próprio Cristo, que já no primeiro momento da sua ação entre nós, ele escolheu uma comunidade, os apóstolos, a começar então a igreja. Ótimo. E somos todos inseridos nesse contexto, né, de vida bem. comunitária. Bom ouvi-lo. E você, querido jovem, que ouve isso desse nosso querido bispo, Dom Fernando, que nos visita hoje, fica aí o convite a você a seguir a sua vocação. Dom Genival, bom dia mais uma vez. Um bom dia e com muita alegria. Isso, bom tê-lo aqui conosco hoje. Dom Genival, sabemos que neste mês a Igreja celebra o Dia Mundial dos Pobres. E uma pergunta para o senhor: qual seria de fato o verdadeiro significado celebrar esta data, celebrar este momento neste mês com as nossas comunidades de todo o Brasil? E na sua opinião, Dom, qual o sentido para fortalecer a oração de cada fiel, de cada católico do Brasil? Lembremos que o Papa Francisco, ao instituir o Ano Santo da Misericórdia, 2016-2017, ele, no seu documento, no encerramento do ano jubilar, ele instituiu o Dia Mundial dos Pobres, incluindo no calendário celebrativo, litúrgico, pastoral da Igreja, no penúltimo domingo do ano litúrgico. E o fez com aquela consciência pastoral, com aquela sensibilidade pastoral, com aquela prática pastoral que o Papa Francisco carregava consigo com tanto coração e com tanta experiência. O porquê? Bem-aventurados os pobres. O próprio Jesus é o primeiro a privilegiar em razão da própria natureza do anúncio do Evangelho. Ide e anunciai. Mas a própria realidade nos mostra que os pobres são de quantas maneiras excluídos. Então, veja, Jesus privilegia. O Papa Francisco, portanto, com aquela sua intuição, aquela sua vivência, coloca esse caminho para a igreja. No seu anúncio, dar essa precedência evangélica a esse anúncio aos pobres. E todos os papas, obviamente, seguirão esta, vamos dizer, essa prática que agora faz parte da vida da igreja. O Papa Leão XIV também já mantém aqui com aquela mensagem que ele já escreveu: Senhor, tu és a esperança. Inclusive dentro desse jubileu da esperança. Claro que são gestos concretos, são serviços efetivamente que devem acontecer na prática da igreja. A igreja das intenções, mas a igreja das ações e dos gestos. Claro que não se trata apenas de, embora sejam convergentes, essas ações que privilegiam o pobre,
não como destinatários somente ou como objetos, bem pelo contrário, como sujeitos da ação. E a oração? Porque tudo na igreja, obviamente, tem o lastro, a razão da oração, como sendo essa força dinâmica para o nosso ser e para o nosso agir eclesial. Muito bem. O senhor acredita, Dom Genival, que a ação evangelizadora, neste cuidado e atenção para com os pobres, tem sido, de fato, algo grande e crescente no Brasil? Olhe, eu diria assim, é a razão do nosso ser, do nosso existir, missionário, né? Evangelizador. E é claro que essa ação, ela vai permeando todo o nosso universo pastoral. É claro que nós nos distinguimos exatamente por aí. Eu recordo, assim, li num livro recentemente, como é que os primeiros cristãos se distinguiram, notadamente, assim, nos 3 primeiros séculos da igreja? A santidade. A palavra, o anúncio da palavra de Deus, aquela fidelidade, porque Jesus disse, ide anunciai. A outra linguagem que falou muito, a coragem dos primeiros cristãos. O martírio, inclusive. Sim. E outra linguagem forte é o da solidariedade. Olhem, realmente, como é que diante das perseguições, inclusive do Império Romano, vede como eles se amam, está lá no registro dos Atos dos Apóstolos. Então, na verdade, está aí essa força também por aqui agora de nossa história do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem, Dom. Padre Luciano, vigário-geral da Arquidiocese de Recife, também faço uma pergunta ao senhor. Quais desafios o senhor vê na Arquidiocese de Recife? E também, claro, uma visão ampla destas mesmas dificuldades. Quais desafios o senhor vê ainda para a Igreja do Brasil? Bom dia, meu irmão. Bom dia. Padre Jorge. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Bom Dia da TV Evangelizar. Uma alegria estar aqui, uma alegria também falar para o nosso povo, principalmente da nossa querida Arquidiocese de Olinda e Recife. Os desafios estiveram sempre presentes, estão sempre presentes na vida da igreja. O Genival acabava de recordar aqui da época da igreja primitiva, das grandes perseguições. Hoje a gente se depara com esse mundo, né, ultra contemporâneo, né, assim, então, onde a presença das novas vias de comunicação também, né, e dos estilos de vida serem tão abundantes. E surgem os desafios que nos assustam em primeiro momento. Mas a gente se recorda do que Jesus diz sempre no Evangelho. Eu gosto demais daquela palavra de Jesus de encorajamento. Não tenhais medo. Eu estou aqui, eu estou convosco. Para nós, homens, mulheres consagrados da vida religiosa, comprometidos com a missão de anunciar, de evangelizar, como tantos leigos estão comprometidos conosco, essa palavra de Jesus Cristo de coragem, de força, deve nos impelir cada vez mais a quebrar, a enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. E a gente assumir essa evangelização com muito ardor missionário, com muita alegria. A gente encontra hoje, na nossa Arquidiocese de Olinda e Recife, uma arquidiocese de quase 4 milhões de habitantes ou mais, né, os desafios de uma mega metrópole, né, onde as pessoas têm sede de Deus, mas muitas vezes estão ali buscando em outros areópagos, né, do mundo contemporâneo, essa presença de Deus. Eu acho que nós, que assumimos a missão de evangelizar como ministros ordenados, devemos ir em busca dessas pessoas. Nós estamos celebrando um sínodo arquidiocesano para celebrar os 350 anos da nossa igreja particular de Olinda e Recife. Dom Paulo nos convidou, né, há 2 anos a realizar esse sínodo, onde nós temos centralizado a oração, a palavra de Deus, a meditação e, acima de tudo, a prática da caridade. Eu acho onde a igreja
quebra esses desafios com o testemunho da caridade, tudo se transforma. Sim. É uma experiência que vem se arrastando nesses mais de 2000 anos de história de cristianismo. A caridade quebrando todos os desafios. Né? Caridade essa que é amor. Basta a gente recordar 1 Coríntios, né? A maior de todas as virtudes. Então, é através da caridade, do olhar para o pobre, né? Como Dom Genival falou, recordando ainda o Papa Francisco, né? Olhando para os mais necessitados. Né? Dom Fernando está aqui conosco, foi nosso arcebispo, e teve um olhar assim, muito especial para com os mais necessitados. Uma prova foi a gente ter deixado como marco do 18º Congresso Eucarístico Nacional a Casa do Pão, que hoje é um oásis de espiritualidade e de caridade no centro do Recife. Que bonito. Um presente do Brasil para a nossa cidade do Recife, para a nossa arquidiocese. Que bonito. Então, nós enfrentamos os desafios do mundo contemporâneo com o ardor missionário, a alegria de levar Jesus Cristo e, acima de tudo, a prática e o testemunho da caridade. E, às vezes, padre, é meio que um trabalho de formiguinha, né? Aos poucos, fazendo com que aquilo aconteça. Em cada comunidade, em cada paróquia, a gente se reúne, o senhor é padre, sabe muito bem disso, sim, do trabalho que nós exercemos junto ao povo de Deus. Sim. Esse trabalho de formiguinha é o que faz acontecer e desabrochar os grandes projetos em nossa igreja. Dom, às vezes encontramos pessoas que, depois da pandemia, ainda não voltaram para as comunidades paroquiais. Estão em casa, por um trauma de não estar em público, em comunidade propriamente. E muitos ainda vivem uma certa comodidade e não querem viver a comunidade. O que o senhor diria para nós, referente a estes que se afastaram das comunidades paroquiais, e como que nós, como igreja que somos, poderíamos fazer mais para trazê-los para as nossas comunidades? Pois é, meu irmão, a pandemia trouxe, né, para todos nós, brasileiros, e o mundo todo, né, muitas dificuldades. A cruz foi realmente muito pesada, muito sofrimento, muitas perdas irreparáveis, mas, enquanto igreja, do ponto de vista da comunicação, até houve um certo ganho, né, porque, de fato, nós redescobrimos o peso, a importância da comunicação para a igreja. E as pessoas ficaram mal acostumadas, realmente. Exato. Muitos que costumavam assistir a missa em casa, com toda a comodidade, agora não querem voltar, ficaram acostumados a esse ritmo. Né? Mas é um mal. Inclusive, na época, lá em Recife, eu orientava os padres para que eles deixassem de transmitir a missa pelas redes sociais, porque o povo está muito viciado. Então é preciso voltar. A presença física é muito necessária. Sim. Nós somos chamados para a comunidade, como eu falei inicialmente, fomos desde cedo convocados para isso. Então é importante a presença física, estar com os irmãos, se vendo, se ajudando mutuamente. De modo que, no último recurso, os meios de comunicação funcionam, para os doentes especialmente, não é? Mas para as pessoas que têm saúde boa, que estão aí bem, não pode de forma alguma deixar de Vamos para a comunidade. Ir para a igreja. Muito bem. Dom Genival, nós sabemos que a igreja precisa continuar sendo sinal de esperança, né? Cristo foi esperança para as viúvas, para os órfãos, para os leprosos. Qual sinal o senhor daria para nós, como igreja do Brasil, para sermos mais esperança para aqueles sem esperança? Sabiamente, o Papa Francisco também escolheu como tema do jubileu da esperança exatamente esse que estamos vivendo. Sim. E por quê? Na verdade, nós somos guiados, iluminados, fortalecidos pelas virtudes, começando pelas virtudes teologais. Elas não são virtudes estanques, elas têm uma circularidade. Ninguém vive a caridade se não tiver a esperança. Ninguém age concretamente
se não o fizer à luz da fé, com a força da fé. Até porque o anúncio, já dizia, escreve São Paulo, ela vem pelo ouvido, chega a nós esse anúncio. Na verdade, assim, a virtude da esperança, ela nos leva a realmente dar passos, a conquistar, a não se curvar diante de obstáculos, de dificuldades. Certamente, nós vamos encontrando aí aquelas razões, seja de caráter pessoal, seja por também registros até históricos. Como sabemos, inclusive, na catequese da igreja, nós mesmos, nós realmente acentuamos muito, vamos dizer assim, as virtudes da fé, a virtude da caridade. O padre Luciano fazia referência, até porque quem fizer caridade já fica com essa certeza, ela cobre uma multidão de pecados. A Sagrada Escritura já nos assegura. Mas é preciso que realmente nós tenhamos consciência assim, da natureza da virtude, da esperança. Na literatura, inclusive francesa, né, Charles Péguy, assim, é como se fosse uma criancinha a esperança. Na verdade, é uma virtude tão adulta para nós, quanto a virtude da fé e da caridade. Nesse sentido, eu diria assim, tomemos consciência da necessidade de, diuturnamente, nós nos colocarmos diante dessa trajetória, dessa história, dessa caminhada. A própria palavra peregrino, peregrinação, está exatamente nos colocando diante dessa realidade. Vivamos, porque a esperança nos ajuda a viver e a dar passos de qualidade, qualquer que seja a esfera do nosso agir, individual, familiar e coletivamente falando. Muito bem, Dom. Dom Fernando, nós estamos falando agora com tantas pessoas no Brasil e no mundo também, pelos canais da TV Evangelizar. Diante de tudo que nós conversamos nesta manhã, dos desafios que ainda temos como Igreja do Brasil, qual mensagem o senhor deixaria para as famílias do nosso Brasil, agora, neste momento? Eu diria para todos os brasileiros que realmente, diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos, né, com tanto sofrimento em nosso país, tantas dificuldades realmente que incomodam a família, incomodam a sociedade, sim, nós não podemos de forma nenhuma desanimar. Está aí o Ano Santo, né, lembrando que nós somos peregrinos de esperança, temos que levar para o mundo uma mensagem de esperança. Portanto, a solução é viver o Evangelho, colocar em prática a palavra de Deus. Diante de todo desespero, diante de tantas cruzes, nós temos que encontrar a solução exatamente na palavra de Deus. É ela que dá luz, que ilumina, que nos aponta realmente o caminho. Quando você estiver com alguma dificuldade, dobre o joelho diante do Santíssimo, procure rezar, procure abrir o coração para o Senhor, que Ele vai naturalmente lhe inspirar a saída melhor, para que você possa solucionar as suas dificuldades. Mas que bate-papo legal nesta manhã, aqui com Dom Fernando, com o nosso querido também Bispo de Palmares, Dom Genival, Padre Luciano, Vigário-Geral lá de Recife e Olinda. Ficaria o dia todo com vocês aqui. Opa, um papo gostoso desse, mas o nosso diretor já está ali com a plaquinha para nós, para entregarmos aqui o programa para o Adilson. Muito obrigado, Dom, pela sua presença. Muito obrigado ao padre também que está aqui, Dom Genival. Muito obrigado. Agora nós vamos tomar um café, comer um pão de queijo ali nos bastidores, não é verdade? Dom Genival, deixe uma bênção para nós, por favor. Eu gostaria de, à luz precisamente desse calendário pastoral da Igreja no mundo e aqui no Brasil, falo especialmente aqui ao Brasil, a Semana Mundial dos Pobres, não somente o Dia Mundial, de 9 a 16 de novembro, a semana de um olhar particular, especial, sensível, solidário, exatamente com os pobres. E no domingo,
16, exatamente celebrarmos o Dia Mundial dos Pobres. Deus nos abençoe com a graça de estarmos aqui, mas de estarmos com você onde você está. Amém, amém. Fica aí com você, Adilson, agora o segmento do Bom Dia Evangelizar. Daqui a pouco, Padre Jorge Fortunato, ele volta conosco para aquele momento de reflexão. Intervalo, já voltamos e saímos com imagens de Aracaju, capital de Sergipe. Bom dia, Sergipe. Protejei com seu manto, Santa Maria. Abraço para Dom Josafá Menezes, arcebispo metropolitano de Aracaju. Ó Santa Maria. Estamos de volta com o nosso Bom Dia Evangelizar para todo o Brasil. Deixa eu olhar a hora certa e bem certa. 9h46 pelo horário de Brasília. Já tem Padre Jorge Fortunato. Hora agora do nosso momento de reflexão com o Padre Jorge Fortunato, que já está chegando aqui conosco. Venha, Padre Jorge Fortunato. Bom dia mais uma vez. Bom dia de novo. Isso. Se a gente se encontrar 10 vezes nos corredores, a gente dá 10 vezes sempre bom se dia. cumprimenta. É isso exatamente. mesmo, que a gente se gosta. Cordialidade. Eu volto Legal. daqui a pouco, Padre. Muito bem. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, bom dia a você também que está em casa. Você que nos acompanha aqui na programação da TV Evangelizar. Mas antes da nossa reflexão, queremos trazer a você a nomeação que hoje o Papa Leão fez de o bispo coadjuntor Dom Joaquim Giovanni Guimarães, que foi nomeado para a Diocese de Santos. Você vê imagens agora na sua TV, Dom Joaquim Giovanni, que foi nomeado para a Diocese de Santos, litoral de São Paulo. Que Deus abençoe o seu episcopado, que Deus abençoe a sua caminhada como bispo agora da Diocese de Santos. E hoje nós também queremos trazer a você o Monsenhor Gilson, atualmente reitor do Seminário de Teologia em Florianópolis, Santa Catarina, que foi nomeado para a Diocese de Lages, como bispo da Diocese de Lages. Deus abençoe o Monsenhor Gilson, que será bispo da Diocese de Lages, que será também ordenado bispo logo, logo. Traremos ele aqui também na programação do Bom Dia Evangelizar. Pega a sua Bíblia, vamos comigo visitar a Palavra de Deus, trazer a nós nesta quarta-feira um ensinamento, uma palavra, um caminho a ser percorrido durante todo este dia. E nesta quarta mariana nós iremos refletir a ternura de Maria que cura, em João 19, 25. A ternura da Maria que cura. A ternura desta mãe que permanece ao lado do seu filho. A ternura desta mãe que está. João 19, versículo 25, vai nos ensinar assim hoje. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. É um versículo só que nós vamos refletir hoje, mas que nos traz um grande ensinamento. É um versículo até que dá para nós fazermos um retiro de 2 dias. Eu vou repetir para você. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, e também Maria Madalena. Maria, ela permanece ao lado de Jesus. E este permanecer, Jesus ali crucificado, Maria apenas olhando, mas no sentido de contemplar o sofrimento do seu filho, e ela permanecer ao lado do seu filho. E quando ela disse ao discípulo amado também: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Que cena fantástica podemos contemplar sempre isto, na festa das Santas Chagas, nas chagas dolorosas de nosso Senhor Jesus Cristo. As chagas
dolorosas e gloriosas, onde Maria permanece na sua ternura. E nesta mesma ternura de Nossa Senhora, temos a oportunidade de hoje trazer a você também pela música, onde o Carlos trará para nós, neste momento de reflexão, pedir ao Senhor que nos acompanhe durante toda esta quarta mariana, pedir a Nossa Senhora que interceda pelas nossas cruzes, pedir a Nossa Senhora do Carmo, madrinha da obra Evangelizar é Preciso, que por meio deste santo escapulário possa exatamente trazer a nós a graça, a bênção necessária, cantando. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria, e ver a graça e a alegria de ser curado e libertado. Vamos à nossa oração final, Padre Jorge. Vamos à nossa oração final, Adilson. Rezar por tantas pessoas que estão em casa. Rezar por você que está conosco no hospital, você que está agora passando por um procedimento cirúrgico e vai passar talvez hoje, rezar por você também, para que Deus, na sua infinita misericórdia, possa olhar sobre você, sobre as suas necessidades. Rezar pelas crianças com câncer. Quantas crianças hoje, aqui no Pequeno Príncipe, no Erasto e tantos hospitais pelo Brasil afora, pelo mundo, que sofrem por conta da doença do câncer. Senhor Deus, na Tua presença, assim como estamos, pedimos por todos que hoje sofrem, pedimos também pelas mães que sofrem, pedimos por aqueles que estão nos presídios, liberta, Senhor, de todo mal. Pedimos, Senhor Jesus, pelos pais desempregados, que tragam a eles o trabalho necessário para seguir a sua vida. Pedimos também por todos os jovens que estão encerrando o semestre na universidade, por todos que farão o Enem neste final de semana, como no outro final de semana também. Dai paciência, discernimento e sabedoria. E pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, possa abençoar a todos e livrá-los de todo o mal. Abençoai, Senhor Jesus, estes currículos que apresentam hoje, dê o trabalho necessário. Abençoai todos os cômodos destas casas e que possamos neste mês também rezar por todos que pedem a nossa intenção como fiéis intercessores que somos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. O senhor falou aí do Pequeno Príncipe, hospital referência no Brasil para o atendimento à criança. Eu morei, para quem não sabe, quase 2 anos lá dentro com um filho. Vocês não fazem ideia do que é o sofrimento de uma mãe e de um pai com um filho com câncer sendo tratado. Por isso essa oração, esse pedido, e que faz todo sentido. Obrigado, Padre. Imagina. A sequência, Padre Reginaldo Manzotti com o programa Experiência de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Que você tenha uma quarta-feira abençoada ao lado da sua família, dos seus amigos, de todo mundo. Até amanhã. Tchau, gente. Deus te abençoe. Eu quero ser curado. Eu quero ser curado. E pelas mãos de Maria, e ver a graça e a alegria de ser curado e libertado.